Olá, a nossa análise de hoje mergulha na história de uma mulher realmente notável do século XVIII no Japão, Ogimati Machiko. Oi, olá a todos. A nossa fonte principal aqui é um texto que explora a vida dela e a sua autobiografia chamada Matsukage Nikki, ou Na Sombra do Pinheiro. Isso. E a nossa missão hoje é desvendar as complexas funções que mulheres como ela tinham. E como um relato que parece super pessoal, era na verdade um documento com um peso político e cultural, assim, enorme. É uma história fascinante porque nos obriga a olhar para além dos rótulos, sabe? Quando a gente ouve a palavra concubina, a gente já pensa uma coisa. Brisei, toda uma carga, né? Exato. Mas a vida da Machiko mostra uma realidade muito mais rica, poderosa e com nuances. Ela viveu na intersecção da literatura, do poder e do gênero no Japão do período Tokugawa. E a história dela desafia muitas das nossas ideias. Exato. Essa palavra é concubina, como você disse, vem carregada. A fonte a apresenta como concubina de um samurai muito poderoso, Yanagisawa Yoshiyasu, por 20 anos. Uhum. Acho que o nosso primeiro passo tem que ser desmontar o que essa palavra significava naquele tempo e lugar. Porque, pelo que eu entendi, não é nada do que a gente poderia assumir hoje. Sem dúvida. A fonte faz um contraste muito útil. No mundo cristão ocidental, a monogamia era lei, era doutrina. Então, os filhos de amantes eram vistos como ilegítimos. Bastardos, né? Exato, bastardos. E eram legalmente impedidos de herdar o título ou os bens do pai. Era uma mancha social e uma barreira legal muito clara. O que, claro, criava todo um conjunto de dramas sociais, políticos. Totalmente. Mas no Japão daquela época, a lógica era outra. Não existia essa barreira. Os filhos de concubinas não eram considerados ilegítimos e não sofriam nenhuma desvantagem na herança. Uau! Isso não era um escândalo ou um desvio da norma, entende? Era uma parte estruturada e aceita da sociedade, especialmente nas famílias de elite. Então era menos uma questão moral. Bem menos. Era mais uma estratégia prática, quase empresarial, de planejamento de sucessão. E Yanagisawa Yoshiyasu parece ter sido um mestre nessa estratégia. A fonte menciona que ele teve 15 filhos com 6 mulheres diferentes. 15? E a esposa oficial dele, que também vinha de uma família de samurais de status elevado, não teve filhos com ele nos primeiros 10 anos de casamento. O que para uma casa poderosa era um sinal de alarme, né? Um risco enorme. Exato. Então ele começou a ter filhos com outras mulheres para garantir a linhagem. A primeira concubina dele, por exemplo, foi uma das damas de companhia da própria mãe dele. Ah, então ficava tudo num círculo de confiança. Exatamente. E é aqui que a nossa protagonista, Machiko, entra em cena. Ela deu a ele 2 filhos, ambos rapazes, que chegaram à idade adulta. Sim. E a fonte descreve eles de uma forma muito pragmática, até um pouco fria, eu diria. Eram reservas para o herdeiro principal, o Yoshisato. E é isso mesmo. É quase como ter jogadores suplentes valiosos num time, prontos para entrar em campo se o titular se machucar. A analogia é perfeita. O objetivo era garantir o futuro da casa Yanagisawa a todo custo. Mas o que é realmente fascinante, e o ponto central aqui, é que o papel da Machiko ia muito, mas muito além de ser só a mãe dessas reservas. Ah, sim. Se fosse só isso, a história dela provavelmente teria se perdido no tempo, sabe? O que nos leva à questão: se o objetivo principal era ter herdeiros de reserva, por que ela? Por que essa mulher específica, que não era uma mulher qualquer? Exato. Ela vinha de uma família aristocrática de Kyoto. Isso já a coloca num patamar completamente diferente, certo? Completamente. Essa origem é crucial. Nascer na aristocracia de Kyoto, antiga capital imperial, conferia a ela um prestígio, uma educação, um refinamento que eram, em si, uma forma de capital cultural imenso. E a família já tinha conexões, né? Muitas. A mãe dela já tinha o que a fonte descreve como uma carreira de dama de companhia no Palácio do Shogun, em Edo, que era o centro do poder militar. Ou seja, a família já navegava nos mais altos círculos de poder. E parece que foi a mãe que a empurrou nessa direção. Tem uma citação da Machiko no material sobre a pressão que ela sentiu para se mudar para Edo, com só 16 anos. É muito forte essa parte. Ela diz: "Todos insistiram tanto comigo que me curvei aos seus desejos e para lá desci.
O tom é um pouco melancólico, não parece uma escolha feita com entusiasmo. 16 anos. É difícil até de imaginar. Numa idade em que a maioria das pessoas está tentando se descobrir, ela está sendo movida como uma peça num tabuleiro de xadrez para o coração do poder político. É verdade. Esse tom de resignação na citação é muito revelador. Não foi uma aventura, foi o cumprimento de uma obrigação familiar e social. A vida dela, a partir daí, seria definida pela casa Yanagisawa, onde ela ficou até a morte dele, quase 20 anos depois. E depois de cumprir essa função, digamos, biológica, de ter os filhos, o papel dela dentro da casa se transformou. Ela não foi posta de lado de jeito nenhum. Pelo contrário, é aí que o seu capital cultural se torna o seu principal trunfo. Com a sucessão garantida, o papel principal dela evoluiu para o de uma dama de companhia de elite, uma figura cultural de enorme importância. Entendi. Ela era poeta. Era uma mediadora cultural que ligava ao seu patrono, o Yoshiasu, em Edo, a cultura refinada da corte imperial em Kyoto, através dos laços familiares dela. A identidade de Kyoto era um ativo valiosíssimo em Edo. Então, a gente tem essa mulher que é muito mais do que uma concubina. Ela é um ativo cultural. E é aqui que entra a contribuição mais duradoura dela, certo? Ela não só viveu essa vida. Ela documentou. Exato. Ela documentou e, de certa forma, tornou isso uma arma através da escrita dela, esse Matsuka Giniki. Exatamente. O livro não é um simples diário do tipo querido diário, sabe? A fonte descreve como um retrato simpático da faceta privada de um homem cuja reputação foi construída na esfera pública e impiedosa da política. Quer dizer, Ela estava fazendo a gestão da imagem e do legado dele. peraí, ela estava essencialmente atuando como a diretora de relações públicas dele, séculos antes disso ser uma profissão, moldando a narrativa para a posteridade. É uma ótima forma de colocar. E ela fazia isso de uma maneira incrivelmente sofisticada, não era um panfleto político grosseiro. Tem um trecho que ilustra isso, né? Tem, é perfeito. Ela escreve sobre o Yoshiasu. Como posso descrever alguém que todos dizem ser sem igual neste mundo? Ele é tido na mais alta estima, isso acontece porque ele tem princípios e, além disso, porque é devotado ao caminho da poesia japonesa. É fascinante o que ela escolhe destacar. Ela não fala das vitórias políticas ou da astúcia dele como estrategista. Não. Ela foca no caráter, nos princípios e na dedicação dele às artes. Ser um homem de cultura era, para a elite daquela época, tão vital quanto ser um homem de poder. Ela está vendendo ele como o pacote completo. E ela era brilhante nisso, ela antecipa o cinismo do leitor. Noutra parte, ela basicamente diz: olha, eu sei que vocês provavelmente estão pensando que eu estou exagerando e elogiando porque sou próxima dele. Nossa, Mas acreditem, eu nem consigo encontrar as palavras certas para descrever o quão notável ele era. É um golpe de gênio para desarmar qualquer crítica. quase como quebrar a quarta parede para falar direto com o leitor e dizer: confie em mim. Exatamente. É uma técnica retórica muito performativa. Mas o que eleva isso a um outro nível é o modelo que ela usa. Ela não está escrevendo num vácuo, entende? Ela está moldando a obra dela com base em O Conto de Genji. A gente tem que sublinhar o que isso significa. O Conto de Genji não é só um clássico. É o pilar da literatura japonesa. É o cânone. Usar isso como modelo não é como um escritor hoje referenciar um livro famoso. É como um biógrafo moderno decidir escrever a vida de um político no estilo de Shakespeare para dar um peso épico intemporal. Perfeito. Genji era o pináculo absoluto da literatura da corte, o padrão ouro do refinamento estético e psicológico. Ao invocar Genji, a fonte menciona que ela até cita diretamente um capítulo. A Machiko está fazendo uma declaração poderosa. Qual? Ela está dizendo: este homem, Yoshiasu, pertence a esse mesmo mundo sofisticado e eterno do príncipe Genji. Ela não era uma observadora passiva tomando notas. Ela era uma arquiteta cultural, construindo um monumento literário para ele. Portanto, ela cria essa obra-prima de branding político sutil, uma obra literária sofisticada. A gente pensaria que ia ser um sucesso imediato. Seria o lógico, né? Mas não foi impressa até 1885, mais de 150 anos depois de ter sido escrita.
O que aconteceu? Por que uma obra tão importante ficou na gaveta tanto tempo? A resposta está na diferença entre a cultura do manuscrito e a publicação comercial. A fonte explica que a obra circulou amplamente como manuscrito. Ah, então não ficou totalmente secreta. Não, de jeito nenhum. Isso era muito comum para a prosa feminina durante a Pax Tokugawa, aquele longo e estável período de paz de mais de 250 anos. Sem grandes guerras, houve um florescimento da cultura interna e, crucialmente, um aumento da alfabetização. Ou seja, o livro foi lido e foi influente. Mas nesses círculos mais privados de elite, onde as cópias eram feitas à mão e compartilhadas. Exatamente. Levar o livro para uma gráfica comercial era um jogo completamente diferente. Era outro risco. Totalmente. As editoras, como hoje, eram negócios. Precisavam de retorno financeiro, o que significava que precisavam de apostas seguras. Queriam livros que pudessem atrair um público vasto, sem causar problemas políticos ou sociais. E esta obra estava longe de ser uma aposta segura. A fonte diz, e eu cito, que estava demasiadamente preocupada com a alta política de pessoas reais para arriscar a publicação comercial. Exato. Ela estava escrevendo sobre os bastidores de uma das figuras mais poderosas do tempo dela. Publicar isso abertamente poderia ser perigoso. Exatamente. Era conteúdo politicamente sensível. Então, o que era publicado? O que eram as tais apostas seguras para o público feminino leitor? Boa pergunta. A fonte menciona manuais de caligrafia, livros de conduta para mulheres, um material mais didático, sabe? Ah, sim. E também diários de viagem com poesia, que eram pessoais, mas não politicamente controversos. O que era publicável para uma mulher era algo que se mantinha numa esfera mais doméstica ou puramente artística. Mas aqui é que a história dá uma volta irônica e, assim, incrível. O trabalho da Machiko pode não ter sido impresso comercialmente, mas a fonte revela que foi usado como fonte primária por historiadores oficiais, homens, que compilaram a história do shogunato Tokugawa. É um ponto absolutamente espantoso. Vamos pensar nisso por um segundo. Certo, vamos lá ver se eu entendi direito. O relato dela é considerado confiável e importante o suficiente para ser canibalizado para a história oficial do shogunato escrita por homens. Sim. Mas o nome dela e a voz dela, como autora, não são dignos de publicação. É um paradoxo fascinante, né? O conteúdo dela é validado ao mais alto nível, mas a autoria dela é apagada do registro público. A influência dela foi, ao mesmo tempo, imensa e invisível. Uau! A perspectiva privada dela moldou a história oficial, mas o livro dela, com a sua voz e a sua arte, permaneceu no mundo privado dos manuscritos. O poder dela era real, mas operava nas sombras, por assim dizer. A influência dela foi filtrada através de cronistas masculinos para o registro público. Impressionante. Mostra como a influência pode ser complexa. Não é só sobre quem tem o nome na capa do livro, é sobre quem molda a narrativa, mesmo que seja a partir dos bastidores. Então, no final, o que a gente tem é a história de Ogimachi Machiko, uma mulher do século XVIII cujo rótulo de concubina mal arranha a superfície de quem ela era. Mal arranha. Na realidade, essa posição foi o caminho que ela levou a se tornar uma influenciadora política, uma mediadora cultural e a autora de uma obra literária que moldou ativamente o legado de um homem poderoso. E se a gente liga isso a um panorama mais amplo, a história dela complica muito a nossa compreensão da agência e da influência feminina no Japão pré-moderno. Com certeza. Muitas vezes, a gente pensa no poder em termos muito públicos e visíveis. Cargos oficiais, livros publicados, discursos. A história da Machiko mostra que a influência florescia nessas redes complexas da família, da vida na corte e, crucialmente, da cultura dos manuscritos. É um lembrete de que o poder assume muitas formas e flui por muitos canais diferentes, nem sempre os mais óbvios. Exato. A escrita dela era uma forma de poder. A capacidade dela de ligar os mundos do poder militar de Edo e da cultura aristocrática de Kyoto era uma forma de poder. E a contribuição dela para a memória histórica, mesmo que indiretamente, foi imensamente poderosa. Ela ajudou a escrever a história, mesmo que não tenha recebido crédito por isso por mais de um século.
O que nos deixa com um pensamento final. A fonte menciona quase de passagem que historiadores oficiais do sexo masculino usaram o diário privado dela como fonte para sua história pública e oficial. Uhum, é um detalhe crucial. Isso faz a gente pensar quantas outras histórias oficiais, quantos outros registros que a gente considera factuais e objetivos são discretamente moldados pelas vozes privadas e não publicadas de mulheres, cujas perspectivas e enquadramentos a gente nunca chega a ler diretamente. É uma pergunta poderosa. Quantas das nossas histórias são, na verdade, histórias fantasmas escritas por mulheres cujos nomes foram deliberadamente deixados nas margens?